Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. É sabido que ainda estamos dentro da nossa série de aulas ligadas à matéria de Teoria Geral do Direito Civil e para hoje vamos dar sequência ao tema abordado na aula anterior, ou seja, vamos falar sobre as pessoas e, no entanto, vamos dar ênfase às incapacidades. Bem, espero que assista o vídeo até ao fim para que possa compreender quais são os tipos de incapacidades e se também é ou não um incapaz. Como sabem, eu sou Jorge Reis e este é o Jusbier. Ora, como foi dito na aula anterior, este tema das pessoas físicas ou singulares merece um tratamento especial na medida em que, efetivamente, aborda sobre o ser humano, por essa razão devemos tratar ela com, ou ele no caso, com algum pormenor. É nesse sentido que, a princípio, e como referi na aula anterior, devíamos abordar o tema das pessoas físicas em duas partes, mas agora percebemos que, na verdade, necessitaremos de três partes. Por isso, como abordado já na aula anterior, hoje vamos falar sobre três incapacidades e na terceira parte, inerente a esta matéria, deveremos então dar sequência às outras três incapacidades. Isto porque, quando eu abordei sobre as incapacidades ou sobre a própria capacidade jurídica, e no entanto falamos sobre a capacidade de gozo e a capacidade de exercício, vamos verificar que também existem as incapacidades, quer de gozo, quer de exercício. Se perceberam na aula anterior, as incapacidades normalmente vão ser a insuscetibilidade de poder ter ou usufruir de determinado direito, serão então as incapacidades de gozo, e por outro lado, as incapacidades de exercício serão aquelas que não nos vão permitir agir de forma autónoma, no sentido de podermos fazer valer efetivamente todos os nossos direitos de forma independente e sem necessidade de recorrermos a terceiro para que assim possamos os fazer sentir. É nesse sentido que destacamos efetivamente a menoridade, a seguir a interdição, também falamos sobre a inabilitação, a incapacidade acidental, e também a incapacidade conjugal. Não obstante a isso, devemos ainda crescer relativamente a esta questão das incapacidades a matéria da falência e insolvência civil. Portanto, para hoje vamos dar destaque nas três primeiras e na terceira parte ligada a esta matéria das pessoas físicas ou singulares, abordaremos então sobre as três últimas incapacidades. No caso, a incapacidade acidental, a incapacidade conjugal e também a questão da falência e da insolvência civil. Bem, vamos então, sem mais delongas, começar a abordar sobre a primeira incapacidade, que é a minoridade. Bem, a minoridade, em bom rigor, será a incapacidade que vai efetivamente transbordar sobre todo indivíduo que nasce completo e com vida. Porque, não obstante a gente nascer completo e com vida, e consequentemente adquirimos a personalidade jurídica e sermos titulares de direitos e obrigações, não será automaticamente, ou não poderemos automaticamente agir de por si, ou sem depender de ninguém. Ou seja, alguns direitos nossos, e a maioria deles, não poderemos agir de forma autônoma. Necessitaremos normalmente, por sermos incapazes ou por sermos menores, de efetivamente ter auxílio de alguém com maior idoneidade e que poderá efetivamente gerir melhor os nossos direitos. Na verdade, incide essencialmente essa incapacidade de exercício sobre o patrimônio. Ou seja, eu nasci, ou um bebê recém-nascido, a priori não pode, de forma individual, vender algum bem, doar algum bem, ou então praticar outros exercícios típicos de pessoas adultas. É nesse sentido que ele, a priori, tão logo nasça, efetivamente tem essa incapacidade de exercício, no caso, a minoridade. A nossa lei permite que, efetivamente, quando se atinge uma determinada madurez, o indivíduo vai efetivamente ter essa capacidade de escolher ou de discernir entre o certo e o errado, o bom e o mau.
efetivamente tem a idoneidade suficiente de poder agir de forma autónoma. Não só agindo e gerindo a sua pessoa como tal, mas também poder gerir os seus bens ou o seu património e, portanto, vai aí adquirir a maioridade. Nesse sentido, queremos dizer que a maioridade vai efetivamente cessar quando se atinge a maioridade. E como já disse anteriormente, ou na aula passada, a maioridade vai atingir-se em Angola com os 18 anos. A nossa Constituição da República também, nos termos do seu artigo 24, deixa-me só aqui, nos termos do seu artigo 24, estabelece que a maioridade é adquirida aos 18 anos. Ou seja, a nossa Constituição, a nossa lei magna, dá efetivamente essa possibilidade de podermos agir de forma individual a partir dos 18 anos. No entanto, a doutrina procura ajudar-nos a perceber melhor, porque não obstante o ser humano só atingir a maioridade aos 14 anos ou aos 18 anos, nos termos da nossa Constituição, na verdade, existem fases que são muito essenciais juridicamente no que diz respeito ao crescimento da pessoa. Isto é, a partir dos 6 anos, por exemplo, 7 anos, assim melhor, um indivíduo, não obstante a ser incapaz ou ser um menor, já pode ser testemunha num processo. Atenção que antes dos 7 anos ele não pode praticar nenhum ato de juízo, mas a partir dos 7 anos já pode ser testemunha num processo. Se verificou ou se constatou um facto ilícito, um facto criminoso, no entanto já poderá ser chamado como testemunha a partir dos seus 7 anos. Não obstante a isso, a partir dos 10 anos, um menor já pode apresentar a sua manifestação de vontade quando for submetido a uma adoção. Ou seja, o parecer do menor no que diz respeito à sua adoção sobre uma família concreta vai ser muito essencial para que a mesma adoção se efetive. Então, são alguns atos já que vão efetivamente acrescentar na madurez da pessoa. Não obstante a isso, a partir dos 14 anos, um menor já pode, nos termos da lei 7/15, a nossa Lei Geral do Trabalho, já pode efetivamente celebrar contratos de trabalho. Isto se ter efetivamente a autorização dos seus pais e, na ausência destes, no caso, a própria Inspeção Geral do Trabalho pode autorizar que um menor de 14 anos, claramente que tem as suas limitações, não pode, o seu horário de trabalho é especial, uma forma de remuneração também, mas, no entanto, já poderá, a partir dos 14 anos, celebrar efetivamente contratos de trabalho. E, por outro lado, a partir dos 15 anos, se for mulher, já pode contrair matrimónio, e se for maior, ou se for do sexo masculino, a partir dos 16 anos também já pode contrair matrimónio. Todavia, também aqui é necessário que exista efetivamente uma autorização dos pais, e caso esses não tenham, poderá então a autorização vir do tribunal. São essas situações que normalmente vão dar até certa medida a acrescentar na maturidade da pessoa e poderá efetivamente a partir daí praticar alguns atos, apesar de ser efetivamente um incapaz. E não obstante a isso, no que diz respeito aos crimes, claramente estamos a falar de direito civil, mas é importante também realçar que em Angola a maioridade, ou seja, a imputabilidade, ou seja, um indivíduo é imputável, ou a ele podem ser efetivamente indiciados crimes a partir dos 16 anos. Diferente do que ocorre na maioridade aqui, nas questões civis a partir dos 18 anos, poderá existir essa possibilidade do indivíduo já com 16 anos ser imputável e, no entanto, responder judicialmente sobre um determinado crime que este veio a cometer. Então, são situações que a gente pode aqui abordar, e na verdade essa questão da maioridade, como eu já referi na aula anterior, vai variar de sociedade para sociedade, vai variar também na medida em que os tempos vão avançando. Não se assuste se daqui a um tempo podemos baixar a maioridade para 16 anos, 17, até 15, porque hoje em dia as coisas levam-nos a isso. Portanto, relativamente a essa questão, é isso que devemos ter em conta. Quanto ao regime jurídico da menoridade, como eu já disse na aula anterior, a menoridade
vem consagrada nos termos do artigo 122 e seguintes do nosso Código Civil. Aqui, o meu amiguinho, ou melhor, o nosso amiguinho, porque também é seu amigo, é muito importante, e eu sempre refiro sobre isso. É muito importante nós termos uma relação muito íntima com este amiguinho aqui, porque é fundamental para a nossa aprendizagem jurídica. Nesse sentido, o artigo 122 vai ser efetivamente que estabelece a questão das incapacidades no nosso Código Civil e, mais uma vez, é importante aquela divisão que eu faço. Os nossos livros ou os nossos códigos são divididos em livros, títulos, subtítulos, capítulos, subcapítulos, secções e subsecções. O artigo 122 vai definir efetivamente quem são os menores, estabelecendo o seguinte: são menores as pessoas de um ou outro sexo, enquanto não prefizerem 21 anos de idade. Percebam que o nosso código é de 1966 e a nossa Constituição é de 2010. No caso, essa questão pode estar estabelecida também assim no seu Código Civil, não são 21 anos, mas sim 18 anos nos termos da Constituição e na própria lei da maioridade. Bem, nesse âmbito, importa agora referir que, e como eu já abordei no início, a questão da incapacidade de exercício incide essencialmente sobre o património. Isto é, até que medida o indivíduo ou uma criança pode praticar atos que vão efetivamente ferir ou não ferir o seu património. Daí que quem é normalmente detentor dos menores são os pais. E os pais, regra geral, exercem o poder paternal nos termos do Código da Família. E se exercem o poder paternal, vão ser eles que, em regra, poderão efetivamente gerir o património do menor. Não obstante a isso, caso não existam os pais, sabemos que existe um mecanismo que supre o poder paternal, que é, no caso, a tutela. A tutela também vem consagrada nos termos do Código da Família, portanto, convido-lhe a observar o regime jurídico não só do poder paternal, mas também da tutela, para que possa efetivamente compreender como é que se desdobram estes dois institutos jurídicos. Eu já aqui fiz uma distinção entre instituto jurídico e relação jurídica, então perceba como é que se desdobram estes dois institutos. O artigo 124 estabelece o seguinte: suprimento da incapacidade dos menores. A incapacidade dos menores é suprida pelo poder paternal, já que referimos, e subsidiariamente pela tutela, conforme se dispõe nos lugares respectivos. Já está aqui, mais uma vez, o fundamento do suprimento da minoridade. Sendo menor, regra geral, não pode praticar ou agir de forma autónoma, então terá ali os seus pais para poderem praticar alguns atos em seu nome. E é nesse sentido que vamos entrar agora para a questão dos efeitos dos atos praticados pelos menores. O artigo 125 vai efetivamente dizer-nos que, em regra, todos os atos praticados pelo menor são anuláveis. Não são nitidamente nulos, mas são anuláveis. Ou seja, o indivíduo ou o menor pratica os atos e cabe às pessoas que exerçam efetivamente ou são os seus representantes legais poderem efetivamente fazer a anulação daquele contrato. No entanto, estabelece o artigo seguinte, o 125 seguinte: sem prejuízo do disposto no número 2 do artigo 287, vai lá ver o número 2 do artigo 287. Os negócios jurídicos celebrados pelos menores podem ser anulados. Atenção, podem ser anulados. Se não se efetuar essa anulação, se não requerer essa anulação, o negócio vai produzir os seus efeitos normais. Em regra geral, quem deve, estamos aqui a falar que o indivíduo é representado normalmente por quem exerce o poder paternal, no caso os pais, pai e mãe, e subsidiariamente pela tutela, no caso a pessoa que exerce a tutela. Então serão eles que deverão, no prazo de 1 ano, contar do conhecimento de que o menor celebrou um negócio. A título de exemplo, o menor A vende uma motorizada a B. Menor de 13 anos, por exemplo, vende uma motorizada a B. Esse patrimônio em si, uma motorizada, acaba por afetar nitidamente o patrimônio da criança. Havendo essa afetação muito importante, o pai tem 1 ano para requerer a anulação daquele negócio jurídico. Se não o fazer no prazo de 1 ano, consequentemente, prescreve-se o direito e automaticamente já não terá como reaver o patrimônio ou repor o patrimônio na esfera jurídica patrimonial da criança. Por outro lado,
Também deve fazê-lo antes do menor atingir a maioridade ou a emancipação. Isto é, a partir do momento em que o menor atinge a maioridade, perde, consequentemente, a legitimidade dos pais de poderem requerer a anulação. Por quê? Porque a partir daí surge o número ou a linha B desse número 1 do artigo 125. Por quê? Porque o próprio menor pode também requerer efetivamente a anulação do negócio jurídico. Como estabelece aqui a linha B, a requerimento do próprio menor no prazo de 1 ano a contar da sua maioridade ou emancipação. Isto é, o menor celebrou um negócio jurídico enquanto menor, todavia, depois atinge aquela madurez, atinge a maioridade de 18 anos e percebe que celebrou um negócio que não devia ter celebrado. O que ele faz? Tem 1 ano, a partir do momento em que atinge a maioridade, para poder efetivamente anular o negócio jurídico celebrado. Também acontecerá o mesmo no caso da emancipação. Vamos já daqui a pouco falar sobre a emancipação, mas percebam o que eu estou a tentar aqui esclarecer. Outra situação, ou quem tem mais a possibilidade de anular o negócio jurídico celebrado pelo menor, serão então qualquer herdeiro do menor no prazo de 1 ano a contar da morte deste, ocorrida antes de expirar o prazo referido na linha anterior. Isto é, o menor atinge a maioridade, todo indivíduo que for herdeiro direito do patrimônio do menor que celebrou um negócio jurídico anulável, a partir do momento em que ele falece, tem 1 ano para poder requerer a anulação do negócio jurídico, se efetivamente o prazo já dado para o momento que atinge a maioridade não expirar. Percebe? Existem aquelas situações que nós atingimos uma robustez física boa, alguns menores hoje de 15 anos já têm mais barbas do que eu e, no entanto, fazem-se de maiores só para celebrar um determinado negócio jurídico. No entanto, quando eles fazem-se de maiores ou de pessoas emancipadas para celebrar aquele negócio jurídico, isto é, têm essa vontade, existe esse dolo de querer praticar aquele ato concreto, aí nunca poderemos invocar a anulabilidade daquele negócio nos termos do artigo 126. Não obstante a isso, existem algumas exceções ou alguns negócios jurídicos que efetivamente o menor poderá praticar normalmente, independentemente de ser menor. E essas exceções são previstas nos termos do artigo 127 do nosso Código Civil. Isto é, a partir do momento em que o menor pratica algum ofício, pratica algum trabalho, tem algumas habilidades e a partir daí advém alguns rendimentos, todos os atos que ele praticar para dispor aquele patrimônio concreto nunca poderão ser declarados válidos, quer viva ou não, com os seus pais. Fazer o pagamento do táxi, comprar um bilhete para assistir uma sessão de cinema, todos esses atos, em regra, são normais do cotidiano do menor e, portanto, nunca poderão ser declarados anuláveis. Bem, nesse sentido, vamos agora olhar aqui a questão da própria cessação da maioridade. Quando é que cessa a maioridade? Eu já aqui no início abordei aqui a minoridade vai efetivamente cessar a partir do momento em que o menor atinja a maioridade. Isto é, nos termos do artigo 24 da nossa Constituição, quando o menor atinge 18 anos, ali cessa a sua menoridade e nasce a maioridade. Todavia, excepcionalmente, poderá cessar a menoridade com a emancipação. Isto é, antes mesmo de atingir os 18 anos, o menor pode ser emancipado e a partir daí começa a praticar os seus atos normais. Ou seja, a partir do momento que eu atingo os 18 anos, administro a minha pessoa e também administro todos os meus bens. Isto é, tudo aquilo que eu fui impedido de praticar enquanto era menor, já poderei praticar. As contas bancárias que não podia usar, já poderei fazer. O carro que eu não podia vender, já poderei vender. A casa que eu não podia comprar, já poderei comprar, porque sou efetivamente maior de idade. Então são esses efeitos que vão repercutir sobre a minha pessoa. Portanto, aconselho a ler melhor este regime jurídico, aconselho também a fazer uma leitura muito mais minuciosa no livro do professor Carlos Brito da Silva, ou se preferir, do professor Mota Pinto,
entre outros autores que escreveram sobre essa questão da teoria geral do direito civil, para que possa estar melhor elucidados, porque aqui infelizmente não podemos abordar tudo. Espero que esteja gostado do vídeo e já agora, se ainda não está subscrito, subscreva-se ao canal, deixe seu gosto, comentário, sugestão, crítica, ative o sino para que possa ser notificado pelo YouTube sempre que eu subir um vídeo novo e, essencialmente, compartilhe os vídeos, porque assim estaremos a partilhar conhecimento para mais pessoas e, efetivamente, a contribuir na sua cultura jurídica, que é, efetivamente, um dos nossos objetivos primordiais. Desta feita, vamos agora olhar ou analisar a segunda incapacidade de exercício, que é, efetivamente, a interdição. Diferente do que ocorre com a minoridade, onde o indivíduo tão logo nasce tem essa incapacidade, porque não pode, a priori, exercer de forma autónoma todos os seus direitos. Aqui, na interdição, não. Ela, na verdade, é uma incapacidade que só vai se observar depois do indivíduo atingir a maioridade. Em regra geral, somente os maiores é que podem, efetivamente, ser decretados interditos. Não obstante a isso, não queremos dizer que os menores não podem ser declarados interditos. Isto é, em regra, o menor, se padecer de algumas características que vamos ver daqui a pouco, pode o seu pai ou quem exerce a tutela, no caso poder paternal ou tutela, requerer a interdição do menor. Isto é, o pai pode, já enquanto o indivíduo for menor, requerer a interdição. Todavia, como a pessoa já é menor e já é uma incapacidade de exercício, ainda não vai começar a produzir os efeitos normais da interdição. Portanto, vai ter que aguardar até que o indivíduo atinja a maioridade, porque a partir daí vai efetivamente ser declarado interdito e a sentença a partir daí transita em julgado. Bem, nesse sentido, quais são as pessoas que estão sujeitas à interdição? Ou seja, quais são as características que eu tenho que ter para ser denominado interdito? O artigo 138 do Código Civil vai estabelecer assim: podem ser interditos do exercício dos seus direitos todos aqueles que, por anomalia psíquica, surdez, mudez ou cegueira, se mostrem incapazes de governar as suas pessoas e bens, ou melhor, a sua pessoa e bens. Né? Nesse sentido, o que é que nós queremos perceber aqui? É que para que eu possa ser declarado interdito, deve ser, em primeiro lugar, padecer de uma anomalia psíquica, ou de surdez, mudez, ou então de cegueira. Por quê? Porque essas pessoas, como tal, algumas vezes, não conseguem praticar determinados atos. O indivíduo com anomalia psíquica pode praticar os seus atos, ou gerir, ou administrar a sua pessoa e os seus bens? Provavelmente não, porque se ele nem sequer consegue controlar os seus pensamentos, imagine conseguir controlar um património grande. E, portanto, algumas vezes, esses indivíduos devem ser declarados interditos. Todavia, essa anomalia psíquica, essa surdez, mudez ou cegueira, deve ser essencialmente incapacitante, ou seja, incapacitar o indivíduo de praticar atos no sentido de administrar a sua pessoa e os seus bens. Em segundo lugar, deve ser permanente. Permanente, isto é, não pode ter alguns lapsos de tempo, ou seja, acontece agora, sofre de uma anomalia psíquica agora e amanhã está tudo bem. Passa um prazo de 2, 3 anos, volta a ter uma queda de anomalia psíquica e depois de uma semana está tudo bem. Ali não podemos decretar aquela pessoa como interdita, tem que ser permanente. E, no entanto, só assim é que poderá efetivamente produzir os seus efeitos, só assim é que poderemos interpor a devida ação. E já agora, estamos a falar de ação, a interdição, diferente do que ocorre, mais uma vez, com a minoridade, onde tão logo nascemos, adquirimos e é espontâneo, a interdição não é de conhecimento oficioso e, portanto, necessita de ser requerida junto do tribunal. Isto é, existe uma ação especial concreta que estabelece o regime da interdição e então nós vamos junto do tribunal requerer essa interdição daquela pessoa. E aí o tribunal vai fazer um procedimento normal
e com a sentença que decreta efetivamente a interdição é que o indivíduo será denominado interdito. Enquanto não existir nenhuma sentença que determine aquela pessoa como sendo interdito, efetivamente não a poderemos considerar. Não obstante a isso, quem tem legitimidades para requerer a interdição? Em norma, quando vamos a falar de menores, quem terá efetivamente essa legitimidade serão os seus pais. No caso, as pessoas que exerçam o poder paternal ou a tutela. O artigo 141 vai estabelecer o seguinte: a interdição pode ser requerida pelo cônjuge do interdito, pelo tutor ou curador deste, ou qualquer parente sucessível ou pelo Ministério Público. Relativamente à criança, para além destes sujeitos que eu aqui referi à questão do poder paternal e da tutela, algumas vezes o próprio Ministério Público também pode requerer a interdição do indivíduo. E quando já for maior, o cônjuge, o tutor ou qualquer outro parente sucessível, no caso pai, mãe, irmãos, tios, desde que efetivamente estejam afastados do cônjuge, porque em primeiro lugar aparece o cônjuge, aí podem essas pessoas requerer efetivamente a interdição daquela pessoa concreta. Nesse sentido, é importante também aqui a gente aflorar relativamente aos efeitos dos atos praticados pelo interdito. Bem, já vimos que normalmente essas incapacidades inerem sobre o exercício do poder de direitos de administrar não só a sua pessoa, mas também os seus bens. Já olhamos para a questão do próprio menor e agora no que diz respeito à interdição. Os atos praticados pelo interdito, quais são os seus efeitos? Na verdade também vão incidir efetivamente sobre a anulabilidade. Todos os atos praticados pelo interdito, regra geral, devem ser anuláveis. E, no entanto, existem aqui, ou a própria lei vai fazer aqui uma denominação dos atos em três situações. A primeira situação é a previsão do artigo 141. Atos do interdito posterior ao registro da sentença. São anuláveis negócios jurídicos celebrados pelo interdito depois do registro da sentença da interdição definitiva. Isto é, a partir do momento que existe sentença que decrete a sua interdição e esta é publicada, todos aqueles atos praticados são anuláveis. Regra geral, artigo 148. 149. Atos praticados no decurso da ação. São igualmente anuláveis os negócios jurídicos celebrados pelo incapaz depois de anunciada a proposição da ação nos termos da lei de processo, contanto que a interdição venha a ser definitivamente decretada e se mostre que o negócio causou prejuízos ao interdito. Bem, agora, a partir do momento em que se interpõe a ação, os atos praticados pelo interdito, a priori, são anuláveis. Todavia, se depois se verificar, se o tribunal não decretar a sentença, ou seja, não decretar a interdição, ali os negócios jurídicos vão ser declarados válidos. Mas, no entanto, decretar a interdição, aqueles atos são declarados anuláveis, desde que, efetivamente, causam prejuízos na esfera jurídica patrimonial do interdito. Percebe? Tem que existir efetivamente esse prejuízo. Se não existir prejuízo, esquece. E é como aconteceu anteriormente, quando olhamos para a questão do menor, aqui também, quais são esses atos jurídicos? Normalmente é a própria dilapidação do património. Vender património, praticar alguns negócios jurídicos, fazer doações e tantos outros negócios que possam efetivamente ferir o património do interdito. Se assim não fizer, efetivamente não podemos declarar anuláveis aqueles negócios jurídicos. Bem, e outra situação são os atos anteriores à publicidade da ação. Aos negócios celebrados pelo incapaz antes de anunciada a proposição da ação, é aplicável o disposto acerca da incapacidade acidental. Ou seja, para podermos saber aqueles atos antes da proposição da ação, qual será efetivamente o regime aplicável, deveremos nos socorrer a incapacidade acidental. Como sabe, vamos abordar sobre a incapacidade acidental na próxima aula, mas se preferir pode já ir lá ver ou analisar este regime que é de extrema importância para o direito. Bem, não obstante a isso, devemos saber que a interdição também cessa ou extingue. E quando é que vai extinguir? Normalmente vai extinguir quando os fundamentos que levaram à sua decretação
extinguirem, no caso. O indivíduo deixou de ser ou de ter anomalia psíquica. Consequentemente, já não há necessidade de ser declarado interdito. O indivíduo deixou de ser cego. É possível? Pode ser que sim. E se assim for, efetivamente pode-se decretar cessada a interdição. O indivíduo já não é surdo, já não é mudo, então aí também pode-se efetivamente requerer o levantamento ou a cessação dessa interdição. Portanto, a interdição também cessa e vai cessar sempre determinado pelo próprio tribunal. Se é o tribunal que determina ou que decreta efetivamente a interdição, será ele também que vai colocar fim ao termo a ela, e quem pode requerer? O próprio interdito e os outros sujeitos que normalmente estão estabelecidos no número 1 do artigo 141 do nosso Código Civil. Bem, vamos agora, por fim, olhar para a questão da inabilitação. A inabilitação é uma figura idêntica às anteriores, porque todas elas dão lugar a uma incapacidade de exercício e, no entanto, assemelha-se mais ainda à própria interdição. Todavia, vão existir alguns regimes que a distinguem. Não obstante isso, importa também referir que a própria inabilitação é mais flexível em relação à interdição. Nesse sentido, a inabilitação vem consagrada nos termos do artigo 152 e seguintes do nosso Código Civil, e ela vai efetivamente nos dizer quem são os indivíduos que podem efetivamente ser declarados inabilitados. Para poder ser declarados inabilitados, o artigo estabelece o seguinte: podem ser inabilitados os indivíduos cuja anomalia psíquica, surdez, mudez ou cegueira, embora de caráter permanente, não seja de tal modo grave que justifique a sua interdição. Isto é, vamos olhar aqui primeiramente para os mesmos requisitos que são necessários para a interdição: anomalia psíquica, surdez, mudez ou cegueira. Todavia, aqui, embora de ser permanente, a incapacidade não é tão profunda no sentido de um indivíduo ser declarado interdito e, portanto, poderá aqui efetivamente não se observar a questão da interdição e o indivíduo vai ser declarado simplesmente inabilitado. Outra situação, outros sujeitos que podem ser declarados inabilitados são aqueles que, pela sua habitual prodigabilidade ou pelo uso de bebidas alcoólicas ou de estupefacientes, se mostrem incapazes de reger convenientemente o seu patrimônio. Isto é, os indivíduos pródigos, aqueles que consumem excessivamente o álcool ou estupefacientes, desde que efetivamente aquelas situações o tornem incapazes de gerir de forma normal o seu patrimônio, também serão declarados inabilitados. Bem, a prodigabilidade é nada mais nada menos do que a cessação de poder usar ou gastar mais do que aquilo que é o nosso rendimento. Pessoas que são extremamente viciadas em compras e acabam fazendo compras excessivas, compras que afetam de tal modo o seu patrimônio porque têm menos rendimento e mais gastos, compram coisas desnecessárias, compram coisas muito luxuosas que não se adequam àquilo que é o seu real rendimento. E a isso chamamos de prodigabilidade. Então, para evitar essa situação, o que é que fazemos? Declaramos inabilitado aquele indivíduo no sentido de que não possa mais administrar os seus bens. Também, dentro da cena da prodigabilidade, existem pessoas muito viciadas em jogos de apostas, de fortuna e azar, e apostam tanto que acabam por efetivamente prejudicar o seu patrimônio e ali também serão decretados inabilitados. Atenção, para que possa efetivamente existir inabilitação, aquele vício tem de efetivamente prejudicar o seu patrimônio, porque pessoas que são muito ricas, né? Independentemente de fazerem compras desmedidas, nunca acabam por afetar o seu patrimônio. Então, nesses casos, nunca vamos decretar aquela pessoa inabilitada. Tem de efetivamente existir este vício e este vício deve superar o rendimento ou o patrimônio da pessoa viciada. Se assim não acontecer, não existirá efetivamente a inabilitação. Outro sim, a questão dos vícios, bebidas alcoólicas, a questão dos vícios
estupefacientes, basicamente vai se aplicar o mesmo que aplicamos há pouco. Isto é, se o vício é tão prejudicial ao ponto de afetar o nosso patrimônio, aí sim o indivíduo vai ser decretado inabilitado. Isto é, se eu bebo um copo de vinho ao jantar, se eu consumo 3 cervejas por semana, por mês, isto de maneira alguma vai afetar-me e vai afetar o meu patrimônio, portanto não haveria necessidade de o indivíduo ser decretado inabilitado. Agora, quando ele voa ao ponto de beber todos os finais de semana, todos os dias, esquecendo mesmo de ir ao trabalho, esquecendo-me que tenho uma família para sustentar, esquecendo-me que já não tenho dinheiro, vou fazendo dívidas só para sustentar este vício, quer na bebida, quer em drogas, ali efetivamente há fundamentos suficientes para que o indivíduo seja declarado inabilitado. Bem, eu falei sobre a interdição, não falei de só suprimento. Na verdade, a interdição é suprida normalmente por um curador. E aqui, na interdição ou na inabilitação, o suprimento, em regra, vai ser feito por meio de uma assistência. Mas, naqueles casos mais graves, em que o indivíduo efetivamente não tem um controle máximo, ali vai se declarar também um curador. Atenção que, relativamente aos efeitos dos atos praticados pelo procurador, pelo inabilitado, não existe aqui no artigo, nos artigos inerentes ou nos institutos inerentes à inabilitação e, portanto, devemos nos socorrer no artigo 156, que estabelece o regime supletivo. Isto é, relativamente aos atos praticados pelo interdito, vamos ter que ter em conta aquelas 3 situações: no momento da publicação da sentença, na pendência da ação e antes da propositura da ação. Portanto, são estes 3 factos que devemos ter em conta relativamente aos efeitos jurídicos dos atos praticados pelo inabilitado. Portanto, essa inabilitação, do mesmo jeito que ocorre com a interdição, não é perpétua, tem um prazo de validade e, portanto, vai cessar normalmente também com o seu levantamento, como ocorre na inabilitação. Percebe? Como nós vimos há pouco, existem 2 situações para que a pessoa possa ser decretada ou declarada inabilitada. A primeira situação são as 3 que também podem dar lugar à interdição, todavia aqui não existe, apesar de existir um facto permanente, não é necessário que haja efetivamente a aplicação da interdição. E, portanto, nesses casos, vão cessar tão logo o tribunal decrete ou levante a inabilitação. Já na segunda situação, que é nos casos dos indivíduos viciados em bebidas alcoólicas ou estupefacientes e os pródigos, em regra, estes, para que efetivamente cesse, terão de permanecer numa situação normal, ou seja, sem o consumo de álcool, sem o consumo de drogas. Depois da sentença do tribunal, deverão passar mais 5 anos. Só depois desses 5 anos, sem beber, sem consumir drogas, sem dilapidar o seu próprio patrimônio, aí efetivamente vai extinguir a inabilitação. Bem, em suma, era isso que nós tínhamos preparado para hoje. Olhamos aqui para esses 3 elementos de incapacidade e vamos agora passar na próxima aula para as 3 últimas incapacidades, para pormos efetivamente um ponto final no que diz respeito a esta matéria das incapacidades e, na verdade, em síntese, o que foi aqui abordado? Olhamos em primeiro lugar para a questão da incapacidade por minoridade, em segundo lugar para a incapacidade por interdição e, por fim, a incapacidade por inabilitação. Espero ter sido claro e coerente nas explicações. Em caso de dúvida, já sabe, tem os meus contatos na descrição ou, se preferir, deixe a sua dúvida nos comentários. Agradeço desde já pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Espero por si numa próxima aula. Como sabem, eu sou o Jorge Reis e este é o Jus Vieira.